Vamos lá. Cara, eu tô ficando mal acostumado. Todo dia o Kim Paim tá falando de mim. Cara, eu tô sendo mais citado pelo Kim Paim do que o Alexandre de Moraes. O Kim Paim esse ano já me citou mais 5 vezes. O Alexandre de Moraes ele não citou nenhuma. Faz 2 anos que o Kim Paim não cita o Alexandre de Moraes. Eu não sei porquê. Vamos lá, tô ficando mal acostumado. Salve, Edition. Vamos ver o que ele falou. Eu vi que ele falou aqui do Ale dos Santos. Eu queria ver de novo o que ele falou aqui. Qualquer coisa que seja, sabe? Neoliberal, socialista, comunista, marido da Janja, o que quer que seja. Você tem que saber porque você tá chamando Lula de determinada coisa. Você tem que saber explicar. Se você não sabe, nem fale. Se você não sabe, não fale, né? Vamos falar de lava-toga, que até hoje vem uns oteba falar loucura sobre isso. Esse recorte aqui do Alan é muito bom. Escute só. Toda vez que alguém fala assim, não, mas e a lava-toga? Eu sei que eu estou falando com um desinformado, burro, idiota. Meu Deus. Por quê? Eu vou repetir aqui. Quando ocorreu na Câmara, era 47, o que, Max? Tu lembra? PL 4732? Eu acho que é esse o número, não era? Não, é mais ou menos isso. Eu acho que era o projeto de lei 4732. Eu posso dar uma olhadinha daqui a pouco. O que aconteceu? O Felipe Francischini era presidente da CCJ e a Bia Kicis, se eu não me engano, era relatora. E depois ela, acho que no segundo ano, ela ficou como presidente da CCJ. Mas no primeiro ano, que é 2019, no primeiro ano do Bolsonaro como presidente, na CCJ, o Felipe Francischini conseguiu colocar em pauta um projeto de lei que era para tirar a exclusividade do Senado para iniciar um processo de impeachment de um ministro da Suprema Corte. Ou seja, traduzindo em miúdos para vocês, hoje nós estamos na mão única e exclusivamente do Senado. Tá? Esse projeto de lei era para fazer com que a pressão já iniciasse na Câmara. Ou seja, a Câmara tivesse poderes constitucionais para não deixar a exclusividade para o Senado e fazer com que o processo de impeachment de um ministro ocorresse já na Câmara para depois passar pelo Senado. Que é como tudo que existe hoje no Congresso Nacional funciona da seguinte maneira. Então, primeiro passa-se na Câmara, que é quem representa o povo, e depois o Senado. O Senado não é a casa do povo. Eu acho que isso é bem claro para qualquer pessoa que sabe o mínimo de Constituição no Brasil. A Câmara sim, o Senado não. E aí, quais foram os senadores que fizeram de tudo para que esse projeto de lei não passasse na Câmara? Exatamente os senadores que estavam fazendo a tal da lava-toga. E a lava-toga nada mais era do que um trampolim de campanha presidencial antecipada feito pelo Álvaro Dias, que estava ali criando o Podemos. Eu esqueci o nome daquele outro senador, que também é do Podemos. É bem viadinho mesmo. Eu esqueci o nome dele agora. Do Podemos. Ele tava lá nessa lava-toga. Ainda é senador? É, senador. Eu acho que sim. E aí, tava ele, e o pessoal já tava preparando a cama pra levantar o nome do Moro. A lava-toga não foi nada. Como é que eu pesquiso aqui? Senador gay? Bota aí, senador do Podemos. De homem não tem nada. Mas enfim, qualquer pessoa que vier pra você e falar assim, não, mas e a lava-toga? Você fala assim, cara, você chegou ontem nessa discussão. Não é porra nenhuma. Essa lava-toga era só trampolim para a campanha do Moro. Tanto é que foi depois dessa tal da lava-toga, quando a gente entendeu, Max é testemunho ocular, tá lá, de todo esse processo. Ele pode dizer que eu tô mentindo, se eu tô exagerando. Tanto é que foi depois desse movimento, desse fenômeno da lava-toga, que eles começaram a trabalhar a saída do Moro. Foi. Com o ministro da Justiça e já preparou o nome do Moro como candidato à presidência. Ou seja, a lava-toga não existiu. Não tinha ninguém querendo lava-toga nenhuma ali. Eram só alguns senadores fazendo um trabalho para minar o trabalho dos deputados de direita na Câmara, que estavam muito bem obrigado, tá? Estavam muito bem obrigado. Trabalho bem feito, só tava fazendo um bom trabalho lá. Tá bom. Os deputados todos Joyce. Cara, a líder era a Joyce. Cara, assim... Várias vezes eu elogio aqui o Kim Paim, porque ele é o melhor youtuber da direita bolsonarista. Ele é. Só que também a gente tem que falar que quando ele precisa mentir pra tocar uma narrativa, ele mente muito mal, porque ele fica até com Não, vergonha não fica com vergonha, só que ele mente muito mal. Tudo que foi falado aqui é mentira. Tudo que foi falado aqui mentira. Até eu já fiz uma live de domingo, trazendo a timeline de tudo que aconteceu, né? Naquele período, pra ninguém esquecer que esses filhos da puta fizeram. Então, que é difícil, né? O cara dos dossiês, o Kim Paim, o cara dos dossiês, tá tendo que mentir. Só que é difícil você mentir nesse caso, porque as coisas não aconteceram há tanto tempo atrás. Muitas das pessoas que estão hoje na direita ainda lembram do que aconteceu. Eu sei que vocês estão apostando que os apoiadores mais fiéis vão engolir isso, porque eles engolem qualquer coisa que vocês colocam na boca deles. Eles engolem qualquer desculpa furada. Outra, pessoas que não lembram de vocês estão querendo criar uma nova narrativa, né? A narrativa que vocês gostam. O problema é que não aconteceu há tanto tempo, e o problema é que eu lembro, né? Muitas pessoas lembram do que aconteceu. Nada do que o Alan dos Santos disse aqui faz nem sentido. Primeiro ele disse, não,
a gente, na verdade, não votaram não queriam a lava-toga. Ó, não queriam a lava-toga porque a Câmara tava com um projeto de lei para poder sair da Câmara, da Câmara. O impeachment... Assim... Quer dizer que vocês não queriam o impeachment do ministro porque vocês queriam que a Câmara fizesse impeachment do ministro? Se tava saindo pelo Senado, por que não apoiar então? Se era esse o objetivo. Só que é porque não era esse o objetivo, não é mesmo? Não era esse o objetivo. Por que vocês não conseguem só falar assim, cara, assim, a gente fudeu pra salvar o Flávio Bolsonaro. Foi pra salvar o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro tinha caído na mesma operação que tinha pego o Toffoli e o Gilmar Mendes. Por isso que ele se uniu com o Toffoli pra acabar com a Operação Lava-Toga. É que fica feio, o Alan dos Santos tá tendo que inventar uma história diferente sobre tudo o que aconteceu, porque foi ele um dos responsáveis. Foi ele um dos responsáveis por salvar o inquérito das fake news. Porque a Lava-Toga tinha surgido pra contrapor o inquérito das fake news que não nasceu pra enfrentar bolsonarista. O inquérito das fake news nasceu pra enfrentar a Lava Jato. Lava Jato essa que tinha pego o Flávio Bolsonaro junto com o Toffoli e Gilmar Mendes. E naquele momento, era interessante pra todo mundo acabar com a Lava Jato. A direita, só faltava a assinatura do filho da puta, do bandido, do Flávio Bolsonaro. Só faltava a assinatura do bandido do Flávio Bolsonaro. A direita, naquele momento, toda tava em cima do Flávio Bolsonaro, puta com o Flávio Bolsonaro, pressionando o Flávio Bolsonaro pra assinar. O que aconteceu naquele momento? Flávio Bolsonaro vai no Terça Livre, onde saiu, né, a quem interessa um abrigo entre os poderes. Ora, se a desculpa era que, na verdade, isso é uma jogada porque a gente quer fazer o impeachment pela Câmara, por que não fizeram, então? E por que não falaram naquele momento? Saiu alguma coisa na Câmara? Não, vocês acabaram com a lava-toga porque a gente queria sair pela Câmara. Quando veio um projeto na Câmara pra tirar decisão monocrática de juiz da STF, o Bolsonaro vetou, seus filhos de uma puta! Filho da puta! Conversa de vagabundo, cara. Conversa de vagabundo. Cara, é muita vagabundagem. Eu tô errado? Eu tô errado em achar isso conversa de vagabundo? O pessoal do chat não tá mais digitando nada. Eu não sei se eu tô falando algum absurdo aqui. Ah, não! Não, na verdade a gente não quis a lava-toga porque aquilo ia ser de um trampolim pro Moro. Por que não denunciaram na época? Por que na época vocês tiraram o COAF do Moro pra salvar Flávio Bolsonaro? Por que 5, 6 anos depois vocês estão inventando essa história? E o Kim Paim, o cara dos dossiês, tá se prestando esse papel. Vocês não vão mudar a história. Sempre que vim com esses papinhos, sempre que vim com esses papinhos, porque eu lembro do que aconteceu. Sempre que eu vim com esses papinhos de querer mudar a história, eu vou fazer de tudo pra espalhar a verdade. Inclusive, aquela live foi uma das primeiras lives que eu fiz no domingo, ela ficou um pouco confusa, muito grande, eu não tinha muita experiência em fazer live. Eu vou fazer uma nova live sobre esse assunto. Pra nunca mais ter que vir filho da puta querer inventar a história e mudar do que aconteceu. Alan dos Santos salvou o inquérito das fake news e hoje ele é vítima do inquérito das fake news. Porque ele não é vítima do inquérito das fake news, ele tá fugido porque ele lavou dinheiro. É por isso que o Alan dos Santos fugiu do Brasil. Enfim, agora eu... Pronto, xinguei bastante o Kim Paim, agora eu posso tentar ver amigo dele de novo. É muita cara de pau querer inventar história. Estão inventando. Não, e a Câmara tava muito bem, obrigado. Era a Joyce a líder do governo. Era a Joyce. Muito bem! Oh, vocês estavam bem pra caralho! Vamos lá. Será que era Joyce? Ainda era Joyce, né? Ela ficou o ano inteiro, 2019. Aí você
Ainda lembra, né? Randolph era presidente. E você, ainda que você não tivesse esse retrospecto, ainda que você não olhe por essa componente como Nossa se a Lava Senhora. Toga fosse uma ação política Nossa, maior, cara. dentro de uma linha do tempo, onde se tentava criar Moro como candidato, Xadrez 4D. ainda que você nem lembrasse isso, era só observar, né, o quê? funcionamento de uma CPI. Só entender o simples fato de entender como funciona uma CPI, como se dá a composição de uma CPI. Ela é proporcional, né, ao tamanho das bancadas no Senado. E aí nós tivemos uma CPI no Senado, que foi a CPI do circo. Quem tinha a maioria na CPI do circo? Bolsonaro Que contorcionismo, ou a cara. turma do Lula? Acho que a turma do Lula, né? Com a Mara Ah, era a Aziz, turma do Lula, Ana né? Calheiros, Randolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues assinou a Lava Toga. O Randolfo Rodrigues assinou a Lava Toga. Tá? Porque naquele momento as pessoas não lembram, o STF não tinha os superpoderes que tem hoje. Quem deu superpoderes pro STF foi Flávio Bolsonaro. Naquele momento, sabe por que não tinha as assinaturas? Todo o Senado tava louco pra ir pra cima do STF. Quase todo o Senado. Só que todos são, assim, o Senado ele julga, né? O STF julga quem tá no Senado. Então só os que tiveram um pouco de bolas pra falar, não, vão pra cima do STF que eles estão se passando. Estão se passando. Mas faltou o Flávio Bolsonaro, né? Tava desesperado, ligando pra todo mundo. Ameaçando, foi ele que rompeu o Colimp, inclusive foi logo do começo que ele ameaçou, né? Aquela outra... Como que é o nome da... que ele ligou também ameaçando? Soraya? Não foi a Soraya que ligou ameaçando também? Agora também. Detalhes, pequenos detalhes eu não lembro. Mas, porra, ele tá citando gente que é a favor. Ah, não, imagina, você não sabe como vai... Tem essa, né? Você não sabe como começa, não sabe como termina. Ora, uma CPI que vai investigar ministros do STF. O que pode sair de ruim de uma CPI dessa? Imagina colocar ministros do STF no banco dos réus. Mas, claro, tiveram que salvar o Flávio Bolsonaro e agora estão tendo que inventar história. Inventa história, Kim Paim. Vai. Engana os velhinhos do Tochat. Isso. Elisiane Gama, e toda aquela turminha linda, maravilhosa. Selma Arruda, verdade. Então, assim, é aquelas coisas, né? O povo vai... sei que... E se acha o dono da razão? Por isso que é importante. Cara, dá pra ver. É que o Kim Paim, ele não é burro. Ele é inteligente. É o youtuber mais inteligente do bolsonarismo. Olha como ele até diminui o tom pra mentir. Ele até diminui o tom. Que ele sabe que é mentira. Porque você sabe quando ele tá com... Ele acha que ele tá com a razão, ele é muito mais visceral, né? Ele tá aqui, aconteceu isso, tá? Aconteceu isso, tá? Esses embates que acontecem, eu fico muito feliz quando eu vejo, poxa, o Alan sempre fala desse tipo de assunto, sabe? Quando pessoas trazem isso daí, mas aí você vai fazer ouvir de tudo outros pra... grupos, né? Os grupos que Isso. Foram os primeiros a subir no barco do Marçal. Você liga pra ouvir os caras, é só lavar a alma do início até o fim, falar grosso, em prol da liberdade de expressão. Aí quando eles dão uma derrapada, eu acho que fica alguém lendo o chat, porque o chat de vocês também é frenético, né? Aí na hora que olha o chat, vê o chat, tá... Eita, a gente passou do ponto. Não, meu presidente Bolsonaro. Rapaz, tem um negócio... Tem uma galera que vez outra, assim, é clássico. Eu não tinha visto o que tava escrito ainda no tweet. Ó, eu vou deixar esse vídeo aqui pra toda vez que algum chimpanzé vier na TL encher de bosta com esse papinho de lava-toga. Deltinha, Moro, Catacoquinho, Marcel e bando de eu vou sempre lembrar, eu vou sempre lutar pra trazer a verdade que vocês estão... Eu nem sei por que vocês estão insistindo nessa bosta. Alguém em vídeo. Tem uns que às vezes paga de louco, mas tem uns que tentam resolver. Não, mas estamos tentando me resolver, eles tentam me conquistar assim, não, mas eu sempre falo com o Bolsonaro, eu falo, tá, eu não tô nem aí. Por mim, tem um que é isso. Eu falei, irmão, pra mim o certo é o certo. Beleza. O cara acha que porque ele ligou pra... Olha, ele fala com o Bolsonaro. Que não vai mais falar mal de mim. Tu tá bebendo que boa, só pode, né? Tu não me conhece. Tu não me conhece. Ele fala baixo pra não escutar a própria mentira. Meu Deus do céu. Sabe, os caras me metem essa. Não, porque eu falei com o Bolsonaro, eu falei com o Eduardo.
Como se eu tivesse algum tipo assim de, sabe, de conexão, que não. Ó, Se você viu como falou, já os mudou o caras não vão mais semblante? falar de você. Não, cara, se eu achei que você tá passando do ponto, eu vou falar que você passou do ponto. E é isso. Sendo que eu acho que a gente tem que falar assim, cara, tem que explicar as coisas. Temos que explicar o funcionamento da política para as pessoas. Sabe? Trabalhar só com a... Gente, trabalhar com a insatisfação é o caminho mais fácil de você conseguir, né, despontar. Porque o povo tá muito insatisfeito. Mas nem sempre trabalhar com a insatisfação, deixando o povo ainda mais revoltado, vai trazer algum tipo de solução no final do dia. Talvez vai ter que trazer, né, e abordar assuntos que não trazem, né, tanta insatisfação, tanta lavação de alma. Esse é um dos grandes pontos. Fico feliz, sabe? Alan é um. Mas a maioria não segue por esse caminho, né? Se tivesse mais gente assim por essa linha. Aí, Olha lá. você vai ali, né? Teve a live do MBL. Eu Olha não lá. preciso nem falar pra vocês o conteúdo, porque vocês não têm muito estima pelo MBL. Mas em determinado momento, e aí eu fico de cara, né? Porque eu falei pra vocês outro dia, gente, não subestimem as coisas, sabe? Não fique falando pouco pelo fato que o MBL tem partido. Aprende a parar, aprende a ouvir. Então, se eu falo isso, né, eu acho que eu posso cobrar isso. Aí a análise dos caras, em determinado momento, eles meio que descredibilizam vocês, né? Minha audiência. Falam, não, é um de velho da terceira idade. Aí o Junito, que aquele é o gênio do MBL, né? Eu não sei nem como é que o Renan Santos deixa esse cara abrir a boca. Eu também não. Também não sei como o Renan me deixou nos programas. É só absurdo. Também não sei, Kim Pai. Ai. Mas assim, o Kim Pai ficou brabo que eu falei do chat dele, mas é verdade. É verdade, você sabe que é verdade, Kim Pai. Vai aí, Kim Pai. Vai nos... Como que é? Nas análises aí do canal e vê a média de idade. Vê a média de idade aí. Você acha que esse teu público ouve o que você fala? Não ouve. Eles não ouvem. Eles só estão aí porque é um bando de velhinho. Você é o YouTube que eles acostumaram, né? Que você trazia um monte de... Os dossiê mais malucado que tinha aí, você que trazia. É isso, pô. Não tem que ficar puto com isso. Da mesma forma que o meu público, por exemplo, o público do MBL é 18 a 35 anos. O teu, eu tenho certeza que é de 45 pra cima. Eu tenho certeza. E é isso, pô. O cara mandou assim, não, você entra lá entre lá na live e veja. Aí eu falei, uai, como assim entrar na live e veja? Eu não faço live. Eu não faço live, então assim, como entre na live e veja? Eu falo, uai, mas eu só faço vídeo, é um vídeo, tá ali, pronto, com início, meio e fim. Então assim, até na hora de... Ah, não. Eu fui aqui destruído. Fui mogado pelo Kim Paim. Acabou. Obrigado aí, Guimóveis. Cara, assim, eu fui refutado aqui pelo Kim Paim. Puta merda, eu falei que era live dele os comentários. Acabou, cara. Acabou com a minha carreira de analista. Minha carreira de analista político é natimorta aqui. Mas assim, assim, eu tava me referindo a esses vídeos aqui, né? Claro que eu me confundi e tal. Não é live, ele faz vídeo todo dia de manhã. Kim Paim, eu assisto todos os seus vídeos, tá? Todo dia. Hoje na academia eu tava lá, quando eu vi você falando de mim, eu tava na academia correndo, que minha pança aparecendo aqui. Só que você faz live sim, tá? Você faz live sim. Cadê? Eu tenho até o canal aqui. Cadê o canal? Ó, aqui não é live, aqui em Telemetro não é live, mas ele não tem um Kim alguma coisa? Kim... Como que é o canal que ele faz live? Qual que é o canal que ele faz live? Kim... Talking Show. Algo assim. Talking Show. Aqui. Eu já entrei algumas vezes na tua live aqui, Kim Paim. Como assim você não faz live? Esse canal aqui não existe? Faz live sim. Pronto. Desrefutei o Kim Paim. Mas sim, eu tava querendo falar daqui desse canal, mas pô... Ô Kim Paim, caralho, Kim Paim. Eu mandei pimba lá, o Lua mandou, o Renan Santos mandou pimba aqui pra conversar com ele. A gente gosta de você, Kim Paim. O problema é quando você mente. Fora isso, a gente gosta de você. Eu gosto de você, né? Eu gosto.
Só que assim, né? Eu elogiei, nessa live, inclusive, eu elogiei ele e o Mafinha. Daí eles cortam um pedaço que eu tô falando do público do Kim Paim. Ele ficou puto. Vê o resto da live, então! Criticar, os caras se entregam. Por quê? Porque não é uma análise que está sendo feita. É o denegrir pelo denegrir. Foi uma Aí análise. o portal do Arvandor comenta sobre isso, da RT no Mafinha, falando sobre a fala do Império e da Espectro. Não tem ninguém jovem para trazer uma ideia nova? Acho que vivemos numa época que jovem dá opiniões até demais. Nunca, em nenhuma época, se ouviu mais o jovem do que hoje em dia. E só vemos opinião ruim. Cara, ele reclama de platitude. Ele reclama só de denegrir. Mano, uma platitude dessa. O que quer dizer isso? Analisou as opiniões dadas ali, foi uma análise correta, inclusive, tá? Uma análise que você não consegue fugir, Kim Paim, que vocês não têm mais... O público bolsonarista não tem mais imaginação. É um público cansado, as pautas são cansadas. Há quanto tempo vocês estão nesse negócio de urnas e anistia? Quantos anos? A anistia é mais novo, né? É só isso, irmão. Aqui, enquanto a gente tá imaginando um Brasil no livro amarelo, a gente tá imaginando o partido, e o partido aconteceu. Muitas ideias boas estão saindo dos jovens. Ora, a luta contra o crime organizado saiu dessas mentes jovens e tá tomando conta do Brasil. E aí? É uma opinião lixo? A gente acertou, né? Na guerra contra as facções. Você sabe que sim. Não coincidentemente, a Spectre, uma feminista lacradora, é hoje figura de destaque do MBL e, pelo visto, está liderando essa bancada. Fez uma live no mês com a gente. Figura de destaque. Liderando a bancada, quem lidera sou eu! Eu sou o gênio do MBL, esqueceu? Liderando a bancada. Liderando a bancada. O Nilson quem lidera sou eu. Eu posso não ser tão bom, né? Mas eu que lidero. Segundo que ideias novas não são necessariamente tão novas assim. Já que o MBL hoje, né, que tem mais próximo, mais pró-sistema. O MBL é mais pró-sistema. O MBL é mais pró-sistema. O MBL é mais pró-sistema. O Kim Paim tem que ver o Bolsonaro abraçado com Kassab e Valdemar da Costa Neto. E ele tem que ler que o MBL é mais próximo do sistema. O Kim Paim tem que ver Bolsonaro, sabe, transferindo todo o capital político dele pro Tarcísio pra se salvar da cadeia ano que vem. Mas o MBL é pró-sistema. O MBL é mais pró-sistema. Boa. Gostei, Kim Paim. Vai lá. Depois reclama que estão perdendo público. Não existe nada de inovador nas ideias do MBL. O que nos leva ao terceiro e último ponto. A falsa percepção do jovem enquanto indivíduo que vai trazer novas ideias e refrescar o debate. Especialmente na atual geração, isso nunca foi tão falso. Acho que o jovem ele tem um papel importante, o jovem tem muita energia. Cara, olha só, o portal do Arvandor, eu sei que você tá usando isso porque você acha que eu falei de mal de você e você tem que me atacar aí, Kim Paim, mas eu falei bem de você nessa live, tá? Só assiste lá e eu te elogiei nessa live, eu elogiei você e o Mafim, inclusive. Que você, como é jovem, você no bolsonarismo é o que tá trazendo ideias novas, embora sejam umas ideias meio tortas ali que não vai funcionar dentro do contexto que você tá inserido aí pra defender a família, que é um bando de idiota. Vocês estão tendo que buscar aí um nacionalismo trabalhista. Eu elogiei vocês, e você é jovem. É uma opinião muito merda, essa do portal da Arvandor, porque é a geração Z que vai ter que imaginar alguma saída pro problema que a geração boomer, que é o público do Kim Paim, gerou, né? A geração que é a geração do Pacto de 88 que está ruindo. Então, é a geração Z, a milênio, a geração Z que está pensando, que vai ser obrigada a pensar algo novo, e as ideias que estão surgindo dentro do MBL para essa geração são muito boas. Ora, não fizemos um partido? Não fizemos uma revista de cultura? São várias ideias discutidas lá, Kim Paim. Não fizemos o Valete Plus com produção de conteúdo cultural? Tem muita ideia lá saindo, Kim Paim. Só que o Kim Paim, ele tá
ele tá o novo que o Kim Paim tá tentando trazer pra galera do público dele é as ideias de Vargas, cara. Algo bem, caralho. Um novo varguismo aí. Eu não vou desmerecer isso. Só que não é algo novo. Primeiro, não é algo novo. E segundo, o teu público não vai te ouvir, as pessoas não vão te ouvir, porque vocês estão num contexto de lacração em rede social. Os deputados do bolsonarismo se elegem com lacração em rede social, não com projeto. Não é com projeto, você sabe que é. Então, assim, você tá lenhado, Kim Paim. Você tá lenhado, irmão. Por isso que eu falo que o pessoal não te ouve. Eles não vão te ouvir. E daí você vai. Eu fiz a crítica que você tá putinho aí. É que é só isso aqui, ó. Bom dia, patriota. Bom dia. Ó, Deus salve, bro. Bom dia, patriota. Bom dia a todos. Bom dia. Ah, não tá dando pra ver, ó. Foi isso que eu falei lá na live. Era pra ver o chat do Kim Paim. Você vai ver o chat do Kim Paim? Tem alguém discutindo o que você falou ali? Bom dia, Kim Paim. Bom dia, olá. Força, Bolsonaro. Bom dia. Deus te abençoe, Kim Paim. Deus ilumine. E aí? Eu tô errado na minha análise, Kim Paim? Tô errado na minha análise aqui? Acho que não, né? É tudo bem. Ele ficou puto, que viu eu falando dos velhos do chat dele. Nunca mais elogio o Kim Paim. Mentira, vou te elogiar assim, Kim Paim. Energia, vontade de trabalhar, mas relaxa aí, irmão. Relaxa aí. Não. Eu acho que se a turma do MBL, alguém lá tivesse filho... Ele não vai atender. Deve estar jogando. Arthur? Oi. Arthur, eu tô em live. É o seguinte, o Kim Paim falou que você não é meu filho. Verdade, você me adotou. O que você tá fazendo? Jogando Roblox. Tô deitado. Tô assistindo livro. Então tá bom. Só queria te mandar um recado aí. Aparentemente você e a Bianca não são meus filhos. Verdade, vem da Venezuela. Então não preciso mais comprar teu computador. Não. Então fala, papai querido, eu te amo. Papai querido, eu te amo. Um Mas eu abraço. quero meu computador. Dorme cedo. Tchau. Ok, vai lá, Kim Paim. Dê tua mogada. Talvez ele tivesse análises mais sóbrias. Mas o Renan tá ali, né? Ficando patitio. O Renan ficou pra titio já. E o restante você não precisa nem falar, né? Assim, tivesse filho, entendia um pouco mais das coisas. Ai, Kim Paim mogado ao vivo. Mas não tem, né? Tem. Aí acha que o revolucionário vai mudar o mundo. Orlando Já essa Lima. postagem Agora aqui que eu vi que ele citou Orlando. é de um petista, Ferlen Fokker. E quem tá comentando em cima é um cara do MBL. Orlando. Vocês vão dar risada e eu acho que vocês vão acabar concordando com o cara do MBL nisso. O Ferlen Fokker coloca, ó, Pânico, Olavo, Mises, Oeste, o símbolo do anarcapitalista, MBL, Missão, Monark, Elon Musk, Thiago Braga. Aí o cara comenta, né? Tá certo isso daqui, né? O idiota médio do Twitter. Ele diz: a esquerda está tão enclausurada em seu próprio mundo que não consegue diferenciar nada dentro da chamada direita. Dos libertários ao bolsonarismo, de Olavo à Missão. Tudo igual pra eles. Pra vocês é tudo igual? Acho que vocês se recusam a estar do lado do MBL. Ah, cara, quem são vocês agora? Vocês não são uma merda nenhuma. A gente se recusa a estar do lado de vocês. Porque é o seguinte, a gente não aceita bolsonarista do nosso lado, mas é só alguém sair do MBL, nossa, vira estrela do bolsonarismo, cara. É o MBL expulsar alguém do movimento, vira estrela no bolsonarismo, de tanto que vocês querem a gente, de tanto que bolsonarista quer o MBL, cara. É um sonho que nunca vai acontecer. E nesse momento nós, assim, eu digo com certeza, nós somos o futuro da direita. E eu vou falar a verdade, eu gosto do Kim Paim mesmo, cara.
Porque eu acho que ele tá sendo... ele precisa trabalhar essas narrativas porque ele é muito leal ao Bolsonaro, ele é muito leal a uma galera que não vai ser leal com ele, velho. Se eles pudessem acabar com o Kim Paim, pra se livrar de algum problema, eles acabariam com o Kim Paim. Ele é muito leal, só que ele é um cara muito bom, é um cara muito inteligente. Eu soube da história dele, de quando ele foi pra Austrália, pra um amigo em comum que a gente tem. E ele é o melhor youtuber. Ele é realmente o melhor youtuber do bolsonarismo. Eu não falo isso de brincadeira. Ele é realmente o único que traz alguma coisa diferente. Mas ele é muito leal a gente que não merece lealdade, cara. Se fosse pra dar uma anistia pra algum bolsonarista pra vir pro nosso lado, seria o Kim Paim. Daí tem que ficar mentindo pra agradar Van Garten, pessoal do Quinto Elemento, Trielli, é uma vergonha. Mas enfim, chega. Chega de Kim Paim, falei demais, e é isso. E outra coisa rapidinho, Kim Paim, me desbloqueia, safado.